E aí, o último gráfico, na verdade, é uma tabela, né, que sempre me pedem. Inclusive, pessoal, vou deixar aqui o meu Instagram, né, @MarcoSaravalli, né. Pessoal, até eu tinha deixado uma outra tabela que ela estava mais, enfim, melhor visualização, se vocês conseguirem subir aí. Mas essa tabela, então, eu vou até deixar meu Instagram aqui, chama MarcoSaravalli, né, porque aqui eu só deixei o top 5 desse estudo, até com informações do time do Einar também, que tem uma consultoria, né? Então, publicando esses dados, se me fala a memória, foram obtidos da plataforma Economática, né? Com esse estudo. O que está apresentando esse estudo? Tá? Esse estudo, ele apresenta, ele está por ranking das ações que mais aumentaram, né, a distribuição de dividendos por ação. Tá? Então, ou seja, não é o maior retorno, não é o maior dividend yield, são as ações que mais aumentaram a sua distribuição de dividendos. Tá? Então a gente tem aqui a Marfrig como principal destaque, né? Depois a gente tem a JBS como maior destaque, né? Na sequência Petro Recôncavo, Itaú Unibanco e Allos. É lógico que a gente tem duas empresas ali do setor de proteínas que são cíclicas, né? Que possam ter melhorado margens, rentabilidade, pode ter um momento, né? Mas se destaca ali o próprio caso do Itaú. Os bancos, né, Felipe, até já passando para o Felipe aqui, tem algumas empresas, não é só o caso de bancos, mas tem várias empresas que, por conta de vários motivos, elas estão mais líquidas, né? Ou seja, elas estão saudáveis e elas estão optando até por reduzir a sua velocidade de crescimento, que essa é a minha opinião em relação aos bancos, né? Então, os bancos são mais seletivos e aí chega um momento e fala assim, opa, peraí, eu estou com bastante patrimônio aqui, eu conseguiria acelerar esse processo de distribuição de dividendos. Tá? Então, é um pouco dessa percepção que a gente tem em relação aos bancos. Então, se você é investidor e está querendo comprar ativos, bons ativos e baratos na bolsa, tá? Comece pelo setor de bancos. Tá? Então, reforçando aqui a tabela completa, se você quiser receber toda essa planilha, né? Me acompanha lá pelo Instagram MarcoSaravalli, que depois eu vou te mostrar como você pode receber esse estudo completo, tá? Só coloquei aqui o top 5 para a gente endereçar esse assunto, tá certo, Felipe? Então, esses foram os nossos 3 principais assuntos, um pouco ali dos Estados Unidos, um pouco de geopolítica, né, global e um pouco de Brasil, como tem empresa expandindo a distribuição de dividendos, tá? De novo, ali está por ranking de maior expansão de dividendos por ação, tá? Esse é o ranking, mas você pode ranquear, a hora que você receber sua planilha, você pode ranquear por dividend yield, por outros indicadores também, tá? Então, Felipe, ficou essa curiosidade e eu acho que pode ser até um assunto para 2025. Os bancos podem também, até o Itaú, né? Você fala na memória, Felipe, algumas calls atrás, né? Ou seja, algumas reuniões atrás, ele falou isso, né? A gente pode ter distribuição extraordinária de dividendos. Então não é só a Petrobras, inclusive, curiosamente, hoje está pingando dinheiro de Petrobras na conta, né, Paula? Paula está com o sorriso que ela recebeu hoje, o dividendo. Sorrindo aqui, né? Mas não recebi, não. Porque, de fato, acho que quero falar um pouquinho até mesmo ali dessa questão de Petrobras, mas só puxar um gancho ali, você traz esse top 5 aí, né, dos dividendos. Eu fico imaginando ali um investidor diante de um cenário ainda olhando mais para renda fixa em 2025, porém, de um outro lado, a gente vê, claro, né, os ativos, alguns muito descontados, acho que a grande parte é muito descontado, mas alguns ainda com alguns fundamentos que possam levantar aí possibilidades para quem quer buscar algo mais num médio prazo. Mas como alinhar, né, de fato, as estratégias numa classe, por exemplo, de ativos específicos, já que o Brasil ainda tem um perfil muito forte de uma renda fixa muito atrativa? Certamente o assunto de 2025 vai ser renda fixa, né? Porque imagina o seguinte, embora eu sempre fale assim, pessoal, não olhem para o histórico, né? Mas às vezes, em alguns momentos, o histórico é a única informação, a principal informação que a gente tem. Imagina a gente chegando em 2025, né? Vamos pegar o caso do CDI contra o Ibovespa. Vai ser mais um ano que vai ter vários estudos, vão falar assim, a bolsa não bate o CDI, né? E não só isso, o CDI ele vai ter um retorno positivo, né? Não importa se vai ser 8, 10, 15, 20%, só que nesse ano a bolsa vai ser negativa, o principal índice, né? O indicador. Não vai ter crítica, mas o Ibovespa não é o melhor indicador, mas não importa, vai ter a capa do jornal de 2 de janeiro aqui na BBC News, a gente vai estar falando assim, ó,
mais um ano a Bolsa não bateu o CDI. Aí que aqueles estrategistas, assessores, consultores de investimentos, eles vão chegar, o cliente vai ligar e falar assim, opa, peraí, será que não é o momento de a gente aumentar a renda fixa? Foi o que a gente viu ao longo do ano todo, né, do ano de 2024. Uma saída muito forte da Bolsa, uma saída muito forte dos multimercados, indo para ativos mais previsíveis. Então esse movimento deve continuar. Agora, né, o investidor que tem perfil de risco, que quer realmente comprar bons ativos a preços mais justos, mais baratos, né, é nesse momento, né? A minha sugestão é, a gente talvez não vai conseguir acertar o timing perfeito. Então procurar ativos, né, que sejam previsíveis, bem rentáveis, né, que estão com múltiplos muito baixos, que são menos sensíveis à economia brasileira especificamente, mas que possam entregar bons dividendos, talvez seja o melhor começo, né? Então a gente tem aqui o caso de JBS, que a gente sempre fala, o caso de Banco do Brasil, né, outros ativos mais líquidos e bem maduros e que possam até se fortalecer no ano de 2024. Tá? Então, talvez seja de começo. O difícil é que o CDI, talvez, em 2025 seja tão alto, né? Chega a 13,25%, 14,25%, talvez 15%. É difícil, vai ser difícil encontrar ações que consigam remunerar tanto assim investidores somente através de dividendos. Tá? Ou seja, já passando para o Felipe uma pergunta, a gente vai ver algumas distribuições extraordinárias, através dos bancos, talvez Petrobras, até Petrobras deixou já em aberto, a gente vai ver distribuições extraordinárias, por vários motivos, né? Mas precisa rentabilizar o capital, precisa devolver o capital para o acionista, a gente vai ver isso, né? Itaú já é um banco também que já sinalizou que pode vir com rentabilidade adicional do que, enfim, o mínimo aí, né, declarado pelo seu estatuto. Então isso vai ser bastante comum. Então essas projeções pode ser que sejam conservadoras, aí sim a gente vai conseguir ver bons retornos. Mas o assunto de renda fixa certamente vai ser o assunto de 2025 também, né? A gente só não queria que essa taxa de juros, que a gente chama de taxa de juros real aí dos títulos de 10 anos, batessem a máxima, né, que a gente viu lá perto de 2016. Né? Estamos chegando lá, mas não esperamos chegar lá, né? Vamos acompanhar aqui as evoluções. Mas esse assunto também que vai ser o ano de 2025, né? Boas ações que pagam bons dividendos talvez sejam as melhores, que têm o melhor desempenho na Bolsa, principalmente aqui no Ibovespa.